Pessoal, primeiramente, muito obrigado por todos que estão aqui com a gente, todos que se cadastraram no webinar. É sempre um prazer, né, falando em nome da IDE, em trazer esse tipo de conteúdo para vocês, um conteúdo bacana, educacional, abrindo esse espaço, né, para perguntas, respostas e uma interação mais humana, né, Silvia? Especialmente nessa Sim, época, né, nesse mundo digital. sim. Então, só dar alguns recadinhos aqui rápidos. O webinar vai ser gravado, a gente vai disponibilizar isso para vocês por e-mail depois. Então, se vocês quiserem manter a câmera ligada, fiquem à vontade. Se não, fiquem à vontade para desligar também. A gente vai reservar um tempinho de perguntas e respostas mais para o final, mas fiquem à vontade para mandar aqui no chat. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente vai ficar monitorando e a gente traz as perguntas de vocês, tá? A interação é sempre muito bem-vinda. Bom, acho que é isso. Silvia, Marcelo, para a gente Muito bom. começar, Vamos começar. queria, que vocês fizessem uma introdução rápida e já iniciar o nosso tema de hoje. Muito Muito obrigado. bom. Combinado. Marcelo, ponham aqui a nossa apresentação de abertura. Por favor, Então seu. vamos lá. E e obrigado, André, é o hostess mais elegante que nós temos, sempre muito receptivo, cordial aqui, muito obrigado, meu amigo. Eh, Mais uma vez, gente, estamos aqui na um webinar, num bate-papo, né, a gente gosta de chamar assim, de um bate-papo, promovido por IDE em conjunto à comunidade, a qual eu lidero, mas essa parceria é tão grande que já somos uno, já somos uma parte, né, não dá mais nem para dividir essa de tão grande essa parceria. Acredito que já é a de número 6 ou mais. Uhum. Hoje com um ro gra de forma muito grata, com um rostinho representando a ideia diferente. É. Hã, Fico, Silvia, já aqui antecipando o que eu ia dizer, fico grato, contente, honrado, é um prazer tê-la aqui. Acho que não só como parte da comunidade e que nós temos feito esses encontros, mas como profissional de remuneração. E aqui acho que eu represento todos os nossos colegas, amigos, membros da comunidade. É muito bom ouvir, estar com alguém que pode agregar em tanto a nossa área, né, a área de Uhum. remuneração eh, expandiu as suas responsabilidades e da área de desenvolvimento e desempenho é a que hoje eu vejo, né, como head inclusive do tema, eu vejo tão importante. É quase que uma só também, então fico muito, muito feliz em tê-la aqui, tá bom? Ah, obrigada, Marcelo. É interessante isso, né, a maioria dos participantes devem ser de uma comunidade que tem origem em remuneração. E o gostoso de eu estar aqui, né, embora tenha começado minha carreira numa área de desenvolvimento, depois virei uma generalista em recursos humanos, mas como é gostoso a gente ver que não dá para tratar temas de pessoas de maneira tão separada, né, a gente tem que integrar tudo isso para fazer uma boa gestão, e tudo isso é sistêmico. Então é um prazer estar conversando com essa comunidade, muito gostoso trazer meu rostinho novo para dentro disso, né, o pessoal está acostumado geralmente com o Dora, que tem origem, na área de remuneração, mas gente, eu então venho com um elemento estranho que começou carreira há muito tempo na área de desenvolvimento, mas o importante de tudo, independentemente da onde a gente começou a nossa carreira, é que a gente está a serviço da empresa. Nós, pessoas de gente e gestão, estamos a serviço de empresa, estamos a serviço de apoiar a empresa e suas pessoas para alavancar negócio, alavancar prazer naquilo que faz. Então acho que temos todos a mesma alma, viu, Marcelo? Então muito obrigada aí por estar aqui com vocês. Sem dúvida. Não dá mais para dividir, né, nós somos um Não dá, ser, não eh, dá. um indivíduo, né, é um ser sem divisão, um Exatamente. indivisível, né, então, quanto mais nossas experiências vão agregando conhecimento à nossa Uhum. própria experiência, próprias vivências, nos tornamos as pessoas que somos, né. Isso. Então, oficialmente, boas-vindas,
Silvia, muito Obrigada. bom tê-la aqui. Pessoal, mais uma vez, muito, obrigado por estar aqui. Eu dou as boas-vindas a vocês. Hã, hoje, possivelmente, tenhamos, um grupo, expandido, né, pelo tema ser tão complementar à remuneração, mas não específico de remuneração, isso é muito bom. Então, quem não nos conhece, eu vou apresentar, né, a questão da comunidade e a mim também, e depois a Silvia também vai se apresentar. Podemos passar, né, acho que dadas Eu boas-vindas. vou dar Vai o você contrário primeiro? aqui. Vou eu primeiro, vou seguir Vai você aqui primeiro, a estamos em nossa casa. apresentação, ok? Bom, pessoal, Silvia Spessotto, eu sou um dos consultores, diretores da IDE. IDE é uma consultoria, vocês já conhecem, então, só para quem é novo nesse ambiente, tá? A IDE é uma consultoria em gestão de pessoas com 17 anos de atuação, com um olhar de performance integrada em gestão de pessoas e gestão de empresas. Por isso que eu trouxe esse approach, que eu falei que somos um só com o mesmo objetivo, né. A gente trabalha muito com o tema de performance, então por isso que eu me sinto tão à vontade, tão estimulada para estar falando sobre isso com vocês. Nossa abordagem então é trabalhar a performance nas organizações, por meio da inovação, trazendo novas metodologias, estando sempre a par do que o mercado está trazendo para a gente levar para os nossos clientes. A gente é uma consultoria com muita tradição, né, com uma mescla de consultores que têm uma grande experiência, anos de experiência em consultoria e também consultores executivos que passaram pelas cadeiras das empresas. Então a gente mescla tudo isso, embora sendo uma consultoria, grande na sua atuação nesses 17 anos, a gente gosta de trabalhar com proximidade do cliente, a gente tem uma vocação de trabalhar o cliente como uma boutique muito próximo dele e da sua real necessidade. E como eu disse, a gente traz autoridade de gente que já está há muitos anos nesse caminho e isso é bacana. E sempre procurando ousar em novos modelos de gestão de pessoas e gestão de negócio, e trazer para os nossos clientes essa ousadia. Então essa é a ideia. Eu sou a Silvia, né, como disse, sócia diretora da IDE, venho de uma carreira aí como executiva de RH, já vou dizer, entrego a idade, 40 anos aí nessa vida, então tem um pouquinho de história para contar, mas muito ainda para aprender. E daí a gente traduz aí nessa nossa mandala, né, é aquilo, a gente não vê nenhum projeto desintegrado. Nós somos uma consultoria de solução integrada, tanto em redesign, como em rewards, amplo aspecto em remuneração, como em desenvolvimento, que é a nossa linha de evolution, e information, que é a nossa linha de pesquisas, banco de dados e club survey. Então isso é um pouquinho da gente. Marcelo, vou passar para você. Eu caí, voltei, mas eu acho que Não tudo bem, perdeu, né, você tudo chegou na certo. hora, você Ah, chegou que na bom. hora. Perdi a sua fala, mas, Você eh, já conhece. estou de volta. Obrigado, Sil. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Garcia. Eu estou à frente, né, da comunidade de remuneração e benefícios, que representa aí quase 800 pessoas, 800 membros, uma comunidade bem nichada de profissionais desse tema. E aos poucos a gente se abrindo, agregando também outros temas, isso é importante. Ah, Apesar do só a barba branca, o cabelo não, mas também trabalho há muitos anos na área, hã, então também executivo de uma empresa, me dedico também à educação, né, então já fui professor já há muito tempo e hora ou outra sou. E falando especificamente da comunidade, para quem não nos conhece, né, quem viu o link em algum lugar e queira estar conosco, nos procure no LinkedIn, no meu perfil, no da comunidade ou da IDE, né, para que a gente possa conectar.
os números estão aí nesse slide, o tamanho que a comunidade tomou, e é sem dúvida um local de muita troca, aprendizado, novas conexões. Eu fico sempre surpreso, mas mais do que isso, muito grato de quantos negócios, quantas vagas, oportunidades, um ajudou o outro na comunidade. Então a gente gosta e faz isso, fomentar conhecimento, conteúdo e conexões, 3 Cs da comunidade. Então, para avançar, venham, se tiver curiosidade, se quiserem, vem conectar com a gente. Acho que a gente está aqui para agregar mesmo. Esse sou eu e a comunidade. Vamos lá. Muito bom. Então chegamos, Marcelo? Chegamos, vamos. Então vou parar de Os compartilhar aqui. combinados, né, os combinados, né, Sil. Vamos lá. Chat aberto, como já fizemos em outros, se quiser falar, pode escrever, pode falar. Às vezes, quem é mais tímido quer escrever, fica à vontade. Vamos fazer esse como fizemos outros e sem dúvida vai ser uma manhã aqui de muita troca, muito aprendizado. Vamos Não estou lá. te vendo, viu, Marcelo? Não sei se sou Não? só eu, não. Ouvindo sim. Ouvindo, sim. Tá bom. Vou tentar voltar a câmera aqui. Vamos lá. Então, Tá. pessoal, o tema que nós vamos fazer aqui, e tem aqui uma pessoa com tremenda expertise nele, é sobre desempenho. Na chamada, nós até colocamos, né? É o sonho, é o querer de toda empresa. Desempenho extrapola uma atividade, uma condição, uma competência. É, né, o agrupamento de tudo isso em prol de um resultado. A Sil vai falar, nós vamos aqui conversar sobre isso na manhã, mas é esse tema que hoje é tão conectado, sempre foi, mas hoje ainda mais, né? Eu lá no mestrado leio vários artigos sobre essa conexão do desempenho da empresa, das pessoas e a remuneração das pessoas ou dos executivos, principalmente. Então, é um tema que para nossa comunidade, nosso grupo vai ser muito muito relevante. É isso, né, Sil, o desempenho, remuneração, carreira, Sim, desempenho, desenvolvimento estão muito conectados, né? sim, sim, estão conectados. Ah, agora eu vejo o André, agora, enfim, acho que a gente está conseguindo acertar aí. É isso, Marcelo. Vou até explorar um pouquinho mais, né, a história do desempenho. E, gente, eu quero começar a falar de desempenho como performance. E para falar de performance, por enquanto, eu não quero falar só de performance de pessoas, eu quero falar de performance organizacional. Quando a gente se refere à performance, hã, eh, dentro de uma área de pessoas, normalmente a gente já pensa: "Como que eu faço as pessoas alavancarem sua própria performance?". Bom, aí já começa ao contrário, né, já estimulando a cabeça da gente que vem dessa área de pessoas, o grande pensamento que eu acredito para a gente profissional de pessoas é: "Como eu alavanco a performance da empresa?". E aí sim, aí vem as pessoas. Mas antes a gente coloca foco na performance da organização como um todo. É para isso que a gente está lá, né, para a gente inserir dentro de um sistema resultados de empresa baseado no resultado de pessoas. Por isso que a IDE tenta integrar tudo isso buscando esse ecossistema, senão não faz sentido. Então, sempre, nunca se falou tanto em alta performance das organizações, ganhar escala, digitalizar para conseguir resultados maiores, a luta da concorrência no mercado e cada vez mais a gente vem, né, vem observando junto com essa busca da escalabilidade e da produtividade, o pico de burnout. Nossa, então a alta performance numa organização, ela só acontece às custas do burnout? Né, o que que é alta performance de fato? E aí gente, olha, já trabalhei em grandes empresas,
atendo uma série de clientes e o que a gente percebe que todo mundo está no mesmo barco, buscando eficiência e quer alta performance, só não sabe bem como fazer isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que acontece é que quando a gente fala em alta performance, o que a maioria das empresas pensam é: quanto mais eu trabalho, mais resultado eu tenho, quantos mais horas o meu pessoal trabalha, mais resultado eu tenho, quanto mais, eu tenho talentos dentro do meu time, mais performance eu tenho. E o pior é que a realidade prova que não é bem assim. Não depende de talentos únicos. E como eu venho da linha, né, que eu acho que nada é por acaso, eu vou contar para vocês o que eu vi no jornal, que tem tudo a ver com performance, logo hoje cedo. Falando da China. Eu vi no UOL, né, eu não sei de qual jornal que é essa matéria, mas a chamada é: "A China está de olho em 2035". Hum. E aí a matéria é sobre um professor, cresceu na China, foi educado na China, mas depois foi para a Universidade de Nova York. É uma pessoa apolítica, né, não defende, a política chinesa nem outras, ele é um acadêmico, né. E ele traz, por que que existe sucesso na China. O nome dele é Wampi Wang. Se vocês quiserem olhar, fiquei interessadíssima, vou começar a seguir esse homem, tá. E ele explica que a China só é o que é hoje, porque há muito tempo atrás começou a olhar no futuro e investir em educação e inovação. E aí ele coloca que o que ele tem rodado o mundo e ensinado é que a inovação chinesa não é um acidente. Ela não virou potencial que é por acidente. E nem depende de gênios isolados. É aí que eu quero chegar depois, tá? O que acontece na China é resultado de muito trabalho de longo prazo, uma visão sempre de se destacar no presente, mas já pensar no futuro, e a inovação é sistêmica. E a China, há muito tempo, opera como uma engrenagem. Gente, eu achei isso genial, que eu podia terminar o webinar aqui, que é tudo que a gente ia falar hoje, né. Então vamos lá, por que que às vezes as empresas querem essa performance, mas não conseguem? Porque não têm o olhar da engrenagem. E querem se perpetuar e se manter sustentável com gênios isolados. Gênio isolado não sustenta, né. Então, mudando a nossa cabeça para fazer uma boa gestão de pessoas, a gente tem que entender a gestão sistêmica do negócio, mais pessoas. RH ou gente gestão, como a gente quiser chamar, ele vai ser mais potente na medida que a gente entender isso, na medida que a gente entenda o que remunerar melhor, etcétera, tá? Então, é sobre isso que eu queria começar a falar hoje, Marcelo. Que toda alta performance na empresa, ela passa por ajustar todos os sistemas, né. E quando a gente trabalha eu trabalho muito desenho organizacional na ID, e a primeira coisa que a gente coloca para começar um trabalho, é que a gente não vai desenhar uma estrutura sem antes conhecer o negócio da empresa, e que a gente vai trabalhar negócios integrados, senão a estrutura não vai funcionar. E quando a gente fala de trabalhar negócios integrados, a gente fala em definir estrutura baseado no processo de negócio. Os processos da minha empresa funcionam? Quais são os processos-chave? Onde estão os gargalos hoje? Processos em geral, inclusive de pessoas. A gente vai olhar o sistema de governança da empresa e das pessoas, né, quais são as regras, onde são tomadas as decisões, onde está o controle, qual o sistema de gestão, ele prega autonomia, ele não prega autonomia, como está a linha de sucessão e a cultura organizacional.
Aonde estão os gargalos dessa cultura? Aonde estão as grandes oportunidades dessa cultura? Então, gente, alta performance é o trabalho integrado de tudo isso. É sobre isso, Marcelo. Falei muito até agora, deixa eu dar uma Sim. parada. Não, que é isso, é muito bom ouvi-la. Se você falou 2 termos que eu anotei aqui, anotei tudo aqui, mas esses 2 eu queria trazer para a roda aqui. Você falou integração, né, assim como a pessoa é um indivíduo, né, está tudo nessa pessoa, a gente não consegue, né, separar. A empresa é uma pessoa também jurídica, Sim, onde eu não consigo separar desempenho e a remuneração, né, que compensa esse exa desempenho, a carreira que conduz essas pessoas e a estratégia. exatamente, O desempenho ele não está etéreo a essas coisas, né. exato. Integração. Sabe quando o professor faz um ponto de exclamação, hashtag agora hoje em dia é hashtag, né, hashtag Hashtag. esse é um ponto de Que é atenção, isso, né? vai cair na prova. Integração e o outro, você falou de acho que modelo. Então o modelo, ele tem que ser bem desenhado, mas não quer dizer que é travado como a mecânica de uma máquina, né. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre da sua visão, né, porque apesar de ter toda uma mecânica, né, na Isso. acepção da palavra, um modelo para a gente construir juntos, não é algo nós somos parte, não a peça de uma máquina, né. Tem a ver? Exatamente. Tudo a ver. Então vamos falar primeiro da integração, depois a gente cai na remuneração, que eu acho Tá aqui. importantíssimo para o pessoal aqui. Por exemplo, quando a gente fala de integração, somos pessoas, e aqui no nosso contexto, que trabalham em organizações ou têm alguma interface com organizações. Isso significa que olhar pessoas, ó a palavrinha, independente do modelo da empresa, é complicado, né. Primeiro que a gente, num processo de atrair gente para nossa empresa, a gente já sabe que o que dá mais certo é atrair aquelas pessoas que têm integração, tem fit ali com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser. Então a gente começa a misturar, né, gente que tem esse fit, gente que vai se sentir mais à vontade dentro da nossa organização e que vai se alinhar ao nosso sistema de como a gente opera. Isso por si só já ganha uma velocidade para a performance que é incrível, né. Então vamos integrar tudo isso. E estou falando mais ainda, Marcelo, como que a gente integra os indivíduos à empresa, né. Acho que a gente vai falar de pilares de alta performance aí. Primeiro, é fazer com que esses indivíduos tenham clareza do que eles estão fazendo dentro dessa organização. Olha o sistema integrando, né. Uma das maiores lacunas que a gente enxerga quando a gente faz diagnóstico de empresas, é que as pessoas não sabem bem o que é que elas estão fazendo na sua área, no seu papel, etcétera, né. A estratégia da empresa, nossa, nem sei o que significa a estratégia de empresa. E olha, eu não estou falando de pessoas que estão na base, que estão começando a carreira, não. Às vezes a gente chega num nível alto de liderança que não tem clareza dessa estratégia. Então, espera aí, como eu posso dar o meu melhor, ter alta performance, se eu não tenho clareza? Então, o primeiro pilar para ter alta performance é a gente cascatear a clareza. Todo mundo, a gente brinca, né? E eu lembro, gente, que eu estava fazendo um trabalho no aeroporto e cada cliente eu descubro coisas, né. E aí, a gente percebeu até que o cara que cuida da grama do aeroporto, ele tem um impacto enorme no resultado do aeroporto, por questões de segurança, por questões de norma, por questão de uma série de coisa. E esse cara trabalha incrivelmente, porque ele sabe onde está inserido o negócio dele, e que se ele não tiver a grama a 2 centímetros, o aeroporto vai parar, vai ser multado. Então é disso que eu estou falando. É a gente traduzir a estratégia primeiro, né, fazer o corpo diretivo ali entender que tem que ter uma estratégia e foco, né. E aí
isso permear a empresa toda. Isso já é 100% para a gente integrar as pessoas à empresa, todo mundo sabendo o que faz. É óbvio, e aí a gente já vai chegar nas metas daqui a pouquinho, que a partir daí começam a nascer metas mais orgânicas, não aquelas metas que todo mundo recebe, não entende o que essa meta tem a ver com si mesmo, mas o meu resultado, a meritocracia está baseada naquelas metas que eu não sei o que é, né. Então a gente falou, primeiro pilar importante para alta performance é as pessoas entenderem o cenário, ter clareza disso. O segundo ponto importante dentro da alta performance, vou até na minha cola aqui, tá, para eu não me alongar muito. Entender a estrutura da organização e como eu me insiro nela, qual o papel. Porque quando eu tenho isso especificado, a gente evita uma série de problemas. A gente evita retrabalho, funções sobrepostas, confusão no processo, porque várias áreas trabalham a mesma coisa e sempre uma parte do processo escapa, não tem dono nenhum. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente não está falando em amarrar a empresa. Cada estrutura está de acordo a cultura da empresa. Hoje a gente encontra estruturas hierárquicas e está tudo bem, e funciona bem com vários níveis, e aí eu já estou falando a linguagem do pessoal de remuneração, né. Mas também a gente pode estar falando aqui de uma estrutura aberta, autônoma, de grupos semidependentes, etcétera, não importa. O que importa é que independente dessa estrutura, é importante que existam papéis claros, um modus operandi claro, para que não haja retrabalho, sobreposições. Isso começa a estressar, tá. Se isso não está claro, a gente já começa a perder performance. E claro, tudo isso junto com o alinhamento de uma liderança madura, investir muito na liderança para entender essa empresa e passar, esse sistema para todos os níveis da organização, e boas políticas de gestão de pessoas que integrem tudo isso. E quando eu falo de boas políticas, um bom sistema de gestão de performance, um bom sistema de consequências, meritocracia, remuneração e tudo mais. Então aí a gente fala de integração e de modelos de gestão, né, Marcelo? Mas a gente pode aprofundar a remuneração se você quiser e meritocracia. Sim, eu fui dando um hashtag aqui no chat das palavras-chave. Tá. E eu queria, assim, começar pela estratégia. A estratégia é inicialmente um termo militar, né. Uhum. E a gente pode traduzir então que a estratégia então é onde, né, eu vou atacar, onde eu vou chegar lá no meu objetivo. Eu preciso então de líderes, dos generais, do que for, de boas diretrizes, Boa, boa que metáfora. vêm Uhum. que vem uma metáfora, isso, quase que uma parábola, que Isso. vem da estratégia, as boas diretrizes. A estrutura de cargos, a primeira estrutura de cargos, acho que eu já falei isso aqui em algum webinar, momento história. A primeira estrutura de cargos foi feita pelo exército francês. Olha só. Napoleão ascendeu, teve meritocracia e foi ascendendo até ser general. Ele não era de família rica, ele foi ascendendo, Exato. tendo promoções, e tudo isso integrado. Então, desempenho, pelo visto, então é tudo isso, né? É tudo Estratégia, isso. resultado, olho para frente, É isso. pessoas fazendo isso aqui. E Exatamente. qual é o pulo do gato, para conectar ao desempenho das pessoas com o desempenho empresarial? O pulo do gato Conta pra gente o pulo do é, gato, vai. o Pessoal, pulo do anota gato. aí, ó. Vamos lá, o pulo do gato. Gente, e vamos lá, né, e se der certo, a gente pode montar empresas escaláveis aí, tá. Mas o pulo do gato, é primeiro, né, a gestão da empresa ter consciência que ela tem o hoje para fazer gestão, mas ela não pode ficar com o olho só no hoje. Ela tem que estar com o olho no futuro. Então, gente, até para vocês irem materializando como que a gente pensa, nos nossos trabalhos, toda estrutura que a gente monta áreas que olham o hoje, mas áreas que também olham o futuro.
Isso traz sustentabilidade, que a gente chama de fontes de valor, né. Então quem vai criar valor para o futuro? Quem entrega valor hoje. E como, né. Então significa que, para ter alta performance, eu tenho que ter pessoas bacanas, bem capacitadas, mas eu não preciso de tantos gênios, que é uma lenda, né. Eu preciso é que a empresa entregue condições para que a pessoa performa. E o que que é entregar condições? Bons processos, autonomia com responsabilidade, tudo na medida certa. E tudo ali como no exército, tudo integradinho, cada um entendendo qual o seu objetivo hoje. Aliás, o exército, ele é super, né, eu não conheço a história que surgiu na França, mas o exército, ele é muito estratégico, até nas suas batalhas. Ganho uma para perder outra, mas é um olhar de longo prazo, e administro o dia a dia e preparo o meu pessoal que está lá no front para conseguir o melhor, e com foco no tempo, futuro e hoje. Times aí, às vezes separados, às vezes juntos. Então esse é o primeiro pulo do gato. Agora como que as pessoas chegam nisso? Então, Marcela, é discutindo muito, quando a gente faz um ciclo de gestão de performance, que a coisa mais chata no mundo é a gente falar que vai implantar um programa de avaliação de desempenho, né. Por quê? Porque ele é visto naquele formato antigo, quadradinho, senta lá, pega aquelas competências que nem tem a ver muito com a organização, nem ela porque competência tem que alavancar para o futuro, né, mas aquelas competências já estão lá há séculos, "Ah, bota aí qualquer coisa", "Ah, também tem que botar a meta ali, põe qualquer coisa", já começa errado aí. O pulo do gato é a gente trazer metas tangíveis, que têm a ver com a entrega real. Por quê? Isso orienta o desempenho, isso traz foco para cada um dentro do seu papel. E o que causa a queda, a ruptura da alta performance é quando esses focos mudam continuamente, as pessoas começam a perder a aderência com aquele propósito, aquela meta que ela havia consensado, e aí todo o processo passa a ser subjetivo. Aquela avaliação não serve para nada. Então o pulo do gato é outro pulo, hein, gente, falando de pessoas agora. É fazer um bom processo de gestão de performance que não seja quadradinho, tudo igual para todo mundo, mas estabelecer diretrizes e metas para cada um dentro do seu objetivo e da sua função, respeitando até diversidade, perfis, etc, tá? E aí sim, aí o pulo do gato é a gente fazer avaliações, tirar os vieses, sabe aquelas preferências, individuais do líder, eu prefiro aquele por causa disso, mas eu prefiro aquele outro. Não, bons comitês que tirem esses vieses, para aí sim a gente poder ter uma política de consequências, de meritocracia, de remuneração, de desenvolvimento na carreira, vinculado a resultados sem viés. Esse é o pulo do gato. Isso eleva a moral, isso diminui turnover, isso anima. Muito bom, obrigado. Eu anotei aqui o pulo do gato, não vou perder essa dica. Acredito que o pessoal também. A Viviane Romero, ela escreveu assim, ó: "Hoje, igual, né, deve ser no sentido de que precisamos fazer, o que devemos ou o que é feito, o diagnóstico é essencial". Você enxerga isso? Porque dessas palavras que nós falamos, acho que nós não falamos uma, pode ser que falamos, mas não diretamente, planejamento. Opa! É importante? Extremamente, né. Estratégia materializa por meio do planejamento, tá. Planejamento muda, Silvia, você fala de meta, isso muda, mas não muda drasticamente. O problema hoje, gente, é que é muito natural a gente encontrar empresas que têm a estratégia, o planejamento, tudo na cabeça das pessoas.
O primeiro passo que a gente dá é tentar tirar isso da cabeça das pessoas. Porque se está na cabeça do CEO ali, dos VPs, etcétera, isso significa que a empresa não conhece. E entre eles mesmos, se a gente for fazer as perguntas do diagnóstico, Viviane, a gente começa fazendo o diagnóstico geralmente, e recomendo muito à área de pessoas que analise a sua empresa do ponto de vista de diagnóstico, façam os seus, né, para poder ser mais ativo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é um desalinhamento até entre os primeiros níveis que deveria estar com a estratégia e o planejamento na cabeça. Então, primeiro, vamos tirar isso. Qual a estratégia? Como que a gente vai chegar lá? E aí a gente começa a fazer, né? O que que eu quero daqui 5 anos? Tá, mas hoje eu tô assim. Como que eu vou chegar lá? A gente chama de pontes. Que atividades, qual o planejamento para essa ponte me levar no que eu desejo? Aí começa a materializar planejamento. E aí a gente começa então a desdobrar, mas para chegar aqui, a gente tem que rever esse sistema, a estrutura, o processo tal, a gente precisa preparar melhor o líder. Então, é nesse sentido. Estratégia se materializa por meio do planejamento. E hoje, principalmente na nossa cultura, empresas americanas, as europeias têm mais cultura de planejamento, mas a gente tem pouca cultura. E aí, gente, ninguém está falando de estruturas massacrantes de planejamento, de processo de gestão de performance, não. Coisas que fazem sentido no dia a dia com diretriz e que mostrem onde a gente vai chegar. Vocês já devem ter lido, né, eu gosto muito, Sinek ou Simon Sinek, como a gente quiser, quando ele traz os Golden Circles. E isso é comprovado por meio da neurociência. Quando eu sei para onde eu vou, por que que eu estou aqui e como que eu vou, automaticamente o cérebro capta e atua mais rápido e integrado. Então o planejamento nada mais é do que startar esse golden cycle. Essa é a ideia. Quando eu gosto muito de comparativos, né, acho que não só a mim, mas muitas pessoas conseguem, com analogia, com comparativo, usar do seu próprio conhecimento para entender outro, né. Aham. Quando a gente fala de diagnóstico, é a anamnese, né, é o teste de é o exame de sangue que o médico pede para saber se os índices estão bons, estão ruins. Então, mesmo na falta, se eu dou o planejamento total, completo, fazer um bom diagnóstico, como nossa colega pôs aqui, já é um bom começo, né. É um excelente começo. Se não, vamos voltar para o exército? A gente pode dar tiro no lugar errado, né. Eu posso estar com colesterol altíssimo, e aí eu não sei que o meu colesterol está altíssimo. E aí o nutricionista, porque eu sou magro, estou sem energia, vai me dar uma dieta rica em calorias que vai explodir o meu colesterol, né. Então é sobre isso que a gente está falando. O diagnóstico, com o olhar em todos aqueles pilares que a gente comentou, ele vai trazer onde está a nossa fragilidade. E se a gente atua direto na fragilidade, é óbvio que a gente vai ter mais performance. Então, em grandes linhas, diagnosticar o nosso sistema de governança, se as decisões estão sendo tomadas no nível certo, se a estratégia está clara, se o planejamento está claro, se todo, ah, as ferramentas e políticas de pessoas estão integrados a isso, se a cultura tem algo que deve ser transformado, evoluído, é isso mesmo. O diagnóstico vai ajudar a gente, é uma bússola para a gente acertar os programas que a gente tem que implantar para conseguir uma performance melhor. O negócio é pensar assim, quer ver uma boa pergunta para a gente começar o diagnóstico? Se amanhã aparece uma oportunidade incrível de negócio para minha empresa, ela vai dobrar no próximo mês. Eu sou escalável? Por que que não? Aonde está pegando que eu não vou conseguir fazer isso? Olha que boa pergunta.
para começar um diagnóstico. Falando em diagnóstico, anamnese, o termo que eu utilizei, né, que é um termo mais da saúde, vou fazer uma pergunta aqui, vou lançar uma pergunta, a gente não combinou isso, hein, a gente não combinou no making off, Mas vamos vou lá, vou se eu jogar não aqui, souber, vamos lá. eu chamo o povo aqui. A gente se a gente não sabe, a gente conhece quem sabe, né, Silvia? Isso, sempre. Falando em anamnese, saúde é uma coisa distante de desempenho? Profissionais saudáveis desempenham melhor? Claro que sim, mas eu só quero chamar atenção para uma coisa, Marcelo. Né. Hoje, bom, tem as NRs de saúde mental, do psicossocial, muitas empresas, todo mundo tem que trabalhar nisso. Eu tenho visto várias empresas chamando a gente para entender melhor o impacto da saúde, hã, mas eu queria diferenciar 2 coisinhas. Saúde é básico, né, gente? Mas vamos entender o que é saúde, o que é segurança psicológica dentro de uma organização, que saúde dentro de empresa está muito ligada à segurança psicológica, né? E segurança psicológica está ligado a gente estar num ambiente de previsibilidade. Não é um ambiente engessado, mas um ambiente que eu sei por que que eu estou aqui, para onde eu estou indo, e que o sistema não me massacre com horas extras que não dão em lugar nenhum, que me tiram do foco o tempo inteiro e que eu sou cobrado por coisas que não foram combinadas ou não valham a pena. Então saúde é isso, gente. Vamos associar saúde da empresa, que pode ser uma ansiedade coletiva, e aí quando é coletivo, não adianta eu tratar individualmente as pessoas, quando é coletivo eu tenho que cuidar do sistema, porque o meu burnout, a minha ansiedade é generalizada. Então a resposta não está no indivíduo, está em acertar a empresa. Agora, quando a gente fala da saúde individual, do indivíduo que tem um burnout por questões próprias dele, por questões de contexto, dentro e fora do trabalho, sim. Ter uma estrutura de apoio individual é super importante. Então eu diria que saúde é um dos fundamentos. Empresa com alta performance é empresa saudável, mas vamos olhar se a causa é estrutural ou não. Eu posso trazer exemplo. Eu fui fazer um trabalho para entender o resultado GPTW e como a gente poderia melhorar aqueles resultados. E ali a gente achou uma série de pessoas doentes, estressadas, porque a empresa era confusa nos seus processos, excesso de trabalho sem resultado, líderes extremamente exaustos. Por quê? A empresa prega uma liderança humanizada e isso é importante, mas o interessante é saber o que é humanizado, porque no humanizado todos os colaboradores tinham todos os direitos, mas não tinham nenhum dever. E aí os líderes se desdobravam no meio do sanduíche pela pressão de resultado, mas ao mesmo tempo eu não podia cobrar dever da minha equipe. Então vamos começar que o saudável é a gente alinhar, é todo mundo ter direito e dever, e a empresa fornecer condições para que todos trabalhem os seus deveres de uma maneira confortável. E com a empresa olhando para a saúde como um todo. Eu acho que isso era importante a gente colocar, né, Marcelo? Sem dúvida. Muito obrigado, Sil. A área de RH, de gente e de remuneração também vive esse, pode ser um dilema, de equilibrar pessoa e função a qual a pessoa tem suas responsabilidades, né. É Sim, muito, é pouco? Quanto né, isso, compensa, remunera isso? E qual a possibilidade, como você disse, dessa pessoa desenvolver, né, desempenhar o seu papel, usando isso. aqui os termos do dia, desempenhar o seu papel. Eh, eu quero fazer agora uma pergunta, Uhum. quase que, didática, quase que Hum, todo mundo fala de performance, desempenho, mas o que é mesmo performance? E o que não é? Porque a gente usa alguns termos,
um Isso, monte de coisa, né. isso. Tudo é performance, e de repente tudo é mérito, tudo é meritocracia, né, tem os Legal. as modas. O que é, Sil? Vamos lá, vamos traduzir em coisas que acho que todos vemos nas nossas empresas, tá. Primeiro, o que não é performance, acho legal começar por aí, né. O que não significa performance exatamente, gente? Burnout coletivo. Nossa, a gente está trabalhando tanto para entregar, a gente está trabalhando 15 horas por dia. Alertou o sinal, eu não sei se 15 horas por dia significa performance. Qual o resultado que vocês tiveram nessas 15 horas? E mais do mesmo. Por quê? Porque o nosso sistema não suporta informação, então a gente tem que fazer tudo manual. Ah, porque mudaram o planejamento de última hora, a gente teve que refazer tudo. Então 15 horas de trabalho sistematicamente durante um longo período de tempo não é performance. Performance é medida pelo resultado. E resultado financeiro, resultado hã, de aderência das pessoas à empresa, o grau de engajamento das pessoas, a felicidade do nosso cliente, tudo isso a gente consegue medir, e isso é performance. O que mais não é performance, Marcelo? Negligenciar conflitos. Tem empresa que não vamos falar de conflito, não vamos, tratar de conversas enriquecedoras, isso não é performance. Performance é a gente organizar o conflito, falar sobre eles, tirar o conflito, hã, as brigas internas do modo silencioso, trazer isso para fora de um jeito maduro e tratar os desafios e conflitos que surgem dentro da organização. E isso alavanca a performance. O que também não é performance? Metas inatingíveis. Olha só, a gente põe meta lá e o pessoal sai correndo atrás. Vai conseguir, gente? Não vai. Ou alguma coisa errada está acontecendo ali no meio, porque vai estourar mais tarde. Ou talvez porque não existe um mapa de risco para acompanhar aquilo, em algum lugar vai estourar metas inatingíveis e todo mundo correndo atrás. Eu já ouvi uma fala assim: "Olha, não importa, CEO, tá, eu pressiono mesmo. Não, povo não tem apoio, não tem sistema, não tem nada, mas gente boa faz de qualquer jeito". Até quando? Não, gente boa não consegue fazer de qualquer jeito. Ele pode por um momento, mas não o tempo todo. Até porque ele vai embora e vai procurar outra empresa. Então, o ditado de gente boa faz de qualquer jeito não é performance sustentável. Então, performance, Marcelo, eu entendo assim, é tudo aquilo que leve à sustentabilidade de resultados. Resultados crescentes, estruturados, onde eu vou preparando as pessoas e o negócio cresce naturalmente. Performance é sustentabilidade de negócio. Sustentabilidade é um dos termos que também é usado por uma série de coisas, né, Isso, mas sustentabilidade é sinônimo de perenidade, né, isso mesmo, de uma condução sustentável, né, uma condição isso, segura no decorrer do tempo. Muito obrigado, Sil. exatamente. O Anderson, Gente, nosso mas amigo deixa eu aqui, ó, avisar o pessoal, podem discordar do que eu estou falando, a gente vai adorar conversar aqui, né, acho que o Marcelo está seguindo. é, eu tô aqui, ó, no chat atento, já mandei agora há alguns minutos, Sil, 2 coisas. A primeira, né, pedindo interações, o pessoal começou a escrever aqui, e você falou do Simon, mas uns falam Simon, né. É, Simon Sinek, eu falo Simon Sinek, Sinek aqui no Brasil. eu joguei aqui um link com coletânea de vídeos dele, eu adoro. Ele tem Tá bom. TEDx, tem YouTube, tem. O Anderson, nosso amigo aqui, fez um comentário para a gente jogar aqui também na mesa. Como psicólogo de formação, né, é uma
Olha! Eu não sei se é de formação ou de exercício, Anderson, me perdoe, mas como psicólogo, ou os 2, né, um desafio que tenho percebido aumentar nos últimos anos os conflitos geracionais. Ó, de formação, ele Opa! confirmou. Área que nós adoramos e, É. prestigiamos. Os conflitos geracionais, sem dúvida. É outro ingrediente aí para a questão do Sim. desempenho, né, e do E para desenvolvimento, perenidade, porque a para gente a está perenidade. formando a geração que vai conduzir a empresa no futuro. Sensacional, importantíssimo. Ele põe mais alguns ingredientes aqui, ó, Aham. os anseios, as motivações, o engajamento, os propósitos das gerações são distintos, né. Só São diferentes, claro, são só vivências distintas, diferentes, né. Pode falar um pouquinho disso, Sil, para vamos nós? falar disso. Não é um assunto fácil não, né, porque, nossa, tanta pauta discutindo esse tema, e acho que a gente ainda não chegou numa conclusão. E talvez melhor que nem chegue a uma conclusão, né, porque não é um tema para se encerrar numa teoria qualquer e tá resolvido, né. Então o que que eu podia dizer, Anderson, como eu vejo a situação dos conflitos. Eu acho que também já virou um pouco vício. A queixa sobre a geração Z dentro das organizações. Os jovens não estão engajados, eles não têm ambição, eles estão mais preocupados com uma qualidade de vida, sem pensar na perenidade dos resultados. Gente, pode até ser, né, mas por outro lado, é uma geração que está trazendo elementos muito novos para a gente parar e refletir. Eu sou uma geração ali X, tá? E aí a gente fala que a minha geração é aquela que veio depois do pós-guerra, do baby boomer ali, que veio para construir. O mundo demandava isso da gente aquela época. É o povo que sai fazendo e hoje são os avós ou pais de uma geração Z, né. E como a gente vê essa relação? O que eu vejo que traz sustentabilidade, para a gente usar de novo essa palavra, é a gente trabalhar, hã, com as gerações integradas. Vamos trazer a palavra integração de novo, Marcelo? O que cada geração traz de melhor, sem vieses. Geração X, que hoje está mentorando muita gente, que tem uma experiência acumulada, mas que viveu outro momento do mundo, tem pontos que agregam. A geração dos millennials, que veio um pouco depois, que viveu um início de transformação digital, mas não é ainda uma geração nativa digital, também já começa a enxergar o mundo com mais produtividade, etcétera. Aí vem o Z, que já é uma geração já nascendo ali na digitalização e vê o mundo com outras soluções. E que o mundo também hoje, ele tem que trazer condições de saúde, senão a gente não consegue suportar. Então vamos entender a geração Z hoje como uma geração que vive um mundo mais complexo e que vê a sua maturidade daqui 20, 30 anos e o que vai ser desse mundo com todo o contexto que a gente está vivendo em 30 anos. Então vamos entender que o cenário deles, hoje, olhando para frente, é muito mais indigesto do que a minha geração olhando para frente. A gente via com mais esperança, hoje não. Eu tenho que olhar buscando soluções para um mundo mais complexo. Então, gente, vamos entender como essa geração olha esse mundo complexo e como eles entendem que a gente pode criar soluções mais integradas a esse mundo no futuro. E a única saída que eu vejo é a gente pôr todo mundo junto para trabalhar. A maneira como a gente monta uma equipe, pessoal, é também fator de sucesso ou não.
Está mais do que provado que quando eu trago diversidade, eu promovo inovação, desde que eu trabalhe bem os conflitos, que vai surgir conflito, porque somos diferentes, e é aquilo que eu falei, como que a gente organiza o conflito e tira dele o melhor? E direciona a nossa estratégia dentro dessa organização do conflito. Então a minha proposta é tirar o julgamento. "Ah, porque os velhinhos da geração X têm que sair da organização, eles não são bons em informática. Ah, mas o pessoal da Z tem corpo mole". Vamos tentar não julgar e achar as coisas que agregam para a perenidade? E a empresa se transformar, com todo mundo junto? Essa é a ideia. Então, montar equipes com perfis diferentes e complementares também é um pulo do gato, tá, Marcelo? Hashtag dica anotada. Dica O anotada. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Porque toda estruturação, ela dá trabalho, mas alta performance dá trabalho. o alta performance necessita de quem gere o tema alta performance, com trocadilho das palavras. Ótimo. Enquanto você falava, o Anderson interagiu com a gente, mandou um link aqui interessante. Eu vi também já isso aqui várias vezes nos últimos dias, últimos meses. Para a geração Z, CLT virou sinônimo de fracasso. Pois é. E a gente tem que continuar nesse modelo, né. E aí, Vamos na explorar sequência, esse Sil, potencial da geração Z. Aham. o Thiago Ávila, meu amigo, ele mandou aqui, ó: "Hoje temos um enorme percentual na empresa que ele está, de headcount da geração Z. E aí, como você disse, ele confirmou, tivemos que adaptar algumas políticas e forma de gestão". Isso. Olha, por exemplo, né, gente, a questão do home office para essa geração é indiscutível. A gente até mais antigo gosta de um escritóriozinho, mas eu também estou gostando bem do home office, principalmente para quem mora em São Paulo e deslocamento é péssimo, Ver né. verdade. Então tem coisas indiscutíveis, formato de trabalho, talvez o CLT tenha que e até já existe precedentes na lei, né, de trabalhos não só CLT, mas trabalhos por projeto, outros significados de mão de obra, outra carga horária, multiempregos. E não só somente aquela empresa. Gente, vamos ter que entender como a empregabilidade vai se comportar daqui para frente. Não dá para manter aquele vínculo de 15 horas de trabalho forçado todo dia e tá tudo bem. Não, talvez a gente tenha melhor resultado com uma outra visão. Vamos pensar como, hein, gente? Acho que tem muita coisa andando para a gente refletir e ajustar modelo. Aham. E nós, como consultores, como profissionais, gestores, da área de gente, temos esse desafio, inclusive, né. Exato. Minha mãe não Remuneração tinha. então, gente, como Então, remunerar esse povo por projeto, de outro jeito. Não é comparar com fulaninho que faz a mesma função naquela outra empresa, mas ele trabalha 8 horas por dia. Enfim, como é que a gente vai inovar a percepção de remuneração nesse novo modelo? e de qual valor cada um, dentro da sua geração, das suas características, agrega à empresa, ao negócio, à Exatamente. equipe. Minha Exato. minha mãe não tinha formação da nossa área aqui, mas ela falava assim para mim, eu falava: "Ah, mãe, no seu tempo", ela fala: "Meu tempo é agora, se eu estou vivo agora", Isso. né. É, Então, se tem 18, 20, 30, 40, 60 anos, né, a equipe é essa equipe, né. exato. O que só muda é o tamanho da experiência de cada um contado em anos, eu não estou falando nem em expertise, tá, que expertise uma pessoa com 30 anos de carreira, comparada a um de 15 pode ter a mesma expertise, só tem mais tempo ou menos tempo, vivendo a batalha ali, né, Marcelo? Olha, tem uma ótima pergunta aqui, Daniel Reis. Ele pergunta, o seguinte, ótima pergunta, ótima provocação inclusive. Uhum. Vocês falaram muito em integração, né, de sistemas, de coisas, né, mas qual o melhor modelo
de alta performance, o que não pode faltar? Acho que aqui remete muito a aos pilares, né, que a gente chama. Isso, vamos Fala um lá, pouquinho, Sil, por favor, disso. Essa vou pergunta falar bem sim. legal, Daniel, obrigado. Ótimo, Daniel. O que não pode faltar? Uma estratégia conhecida por todo mundo. Claro, gente, quando eu estou falando de estratégia conhecida, eu não estou pedindo que o analista que está começando carreira entenda a estratégia profundamente, qual o EBITDA que a empresa tem que gerar, como vai ser o projeto de atenção ao não é isso. Quando eu falo de conhecer estratégia, é para onde a empresa está indo e por que que eu faço parte dessa empresa e o que minha área vai fazer, o que eu tenho que entregar. Então, isso é importantíssimo. Hã, líder que ajude as pessoas a entenderem o que se espera dela e o papel que ela exerce ali dentro e suportar o desenvolvimento. Boas políticas, e aí vai para a nossa comunidade toda, boas políticas de desenvolvimento de pessoas. E aí eu falo também de recompensa, tá, e quando eu falo boas políticas, é ampliar um pouco a visão de carreira, entender que carreira pode ser mais dinâmica, importante que as pessoas possam desenvolver competências não só da área de expertise dela, mas outras. E isso também é importante. Boas políticas para desenvolver e recompensar pessoas alinhado à cultura da empresa e investimento em liderança madura para fazer a administração de tudo isso. Acho que esses são os pilares. É o Anderson não, Daniel. E dá trabalho, né, Daniel, mas é tão importante. Isso, Daniel. E aí a Vivi Romero, mais uma vez, obrigado, Opa, a Viviane. Vivi tá participando. Anos atrás eu tinha uma estagiária na área de remuneração e passei a ela uma demanda de mala direta, que me tomava muito tempo. Ela olhou e disse: Sim. "Muito legal isso", também já passei. "Não é Hã, possível que isso demore tudo isso, vou pesquisar". E hã, juntas estudamos VBA, né, uma ferramenta aham. técnica, tecnológica, para automatizar o processo. Muito bom, já passei algumas dessa. Quando eu mais jovem e agora também. Olha aí. Para a minha geração, esse esforço manual era visto como normal, verdade, você falou um pouco, Então, Sil. Já a geração mais nova enxerga com outros olhos, e isso foi muito rico, sem dúvida. Ao mesmo tempo em que eu tinha a responsabilidade de ensiná-la, de conduzi-la, aprendi muito com ela também. É essencial quebrar preconceito e aproveitar o melhor de cada geração. isso é Coraçãozinho. muito rico e coraçãozinho. Gente, eu até que me viro bem com as tecnologias, mas às vezes é tão complicado para mim, que eu falo: "Ah, gente, olha, eu quero chegar aqui, explico por quê, o que que vai acontecer, por que que a gente está fazendo, agora vocês resolvam". Gente, é uma delícia ver o que chega, é o conceito de eficiência. Essa geração tem um conceito de eficiência que a gente tem que começar a explorar, é muito bacana. Paulo tá ali, ó, Paulo Ah, Santoro. Tá Paulo bom, quer Paulão? quer falar. Hã. Ele escreveu assim, ó, é uma provocação a esse grupo todo aqui, não é só aos speakers. Hã. Por favor, Marcelo, peça para as pessoas abrirem as câmeras. Parece que estamos num auditório com as luzes apagadas. Ah, Paulo, é gostoso. obrigado, Paulo. Obrigado, Eu Paulo. gosto de Sim. ver, eu gosto de ver as carinhas. Fica à vontade, abre o Não, eu microfone, queria tá ressaltar uma contigo. coisa que foi comentada aí, a respeito de comunicar para a própria empresa, né, o que ela tem que fazer, né. Fala brevemente uma experiência que eu tive, eu trabalhei no mercado financeiro, depois tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa pública, né, aqui na prefeitura de São Paulo. Falei: "Bom, deixa eu me apresentar, né", então eu falei, era área financeira, falei: "Quero reunir toda a equipe, né, num salão para me apresentar, tal". E aí, me apresentei, obviamente, eu falei: "Porque aqui a gente trabalha tendo como alvo a pessoa que mora no município, né, e a gente cada obra que deixa de fazer, ou seja, um saneamento, não chega água lá, ou seja, uma obra viária que vai facilitar o trânsito e tem um objetivo final que é aquele, né, para ele que nós trabalhamos, e cada vez que a gente falha, é aquela pessoa que sofre. Normal, né.
e foi um impacto tremendo. "Nossa, nunca ninguém tinha falado pra gente". É mesmo, né, a gente trabalha para aquela pessoa, aí eu vejo onde o bairro eu moro, as pessoas reclamam: "Pô, e eu tô nessa cadeia, né". Bom, eu voltei para a área, hã, privada de novo, né, outras empresas, para fazer a mesma coisa, né, e o mesmo impacto. Falei: "Não é possível, né, as pessoas não sabem o que elas fazem aqui", e é realmente é óbvio, né. Então acho que até a pessoa do RH não vai chegar no dia e falar: "Olha, que tal fazer uma reunião para falar o que a gente faz em detalhe, né, que a gente faz um capacitor que vai lá no poste, que transmite a internet para dentro da casa da pessoa. E é importante, se falhar, se não funcionar, não chega a internet, não chega a internet na sua casa". Não, mas todo mundo sabe disso. E não sabe, né. A pessoa não sabe que É se falhar óbvio. aquilo, alguém vai ficar internet sem internet, talvez a própria casa dela. Então, é uma coisa que é óbvia, né, mas as É, empresas não fazem, está muito bem apontado aqui na palestra de vocês. que bom. É. E olha, o Paulo, Daniel, voltando para o Daniel, me fez lembrar outro pilar que é super importante para manter performance: comunicação fluente. Acho que, na maioria, todos nós somos muito ruins nessa competência de comunicação organizacional e na comunicação pessoal também. E comunicação líder-liderado, liderado-líder, gente, é uma competência fundamental. Aliás, as competências, gente, já estão anunciando, tá? Fórum Mundial Econômico já está vendo quais as competências que vão ser mais requeridas daqui para frente. Fora as tecnológicas de eficiência digitais, mas resistência ao estresse, resiliência, manter a sua saúde mental, mas comunicação sempre, essa nunca sai de moda. E a gente tem que investir porque não é mole não, ela é difícil. Paulo, muito obrigado por puxar, abrir a câmera, contribuir, muito obrigado. Alguém mais quer abrir a câmera e fazer algum comentário aqui? Fica à vontade. A Fernanda abriu a câmera aqui, Epa! pode falar, Fernanda, fica à vontade. Não, gente, eu só abri, né, a pedido aí do Paulo. Mas muito bom, Ai, viu? que bom! Eu gostei. E teve uma fala que você fez, Silvia, que é bem comum aqui pra gente também, que eu achei importante. O esforço, ele não é igual ao resultado. Quando a gente fala de performance, as pessoas confundem muito a alta performance com trabalhar horas a fio, a história do burnout coletivo, quando na verdade pode ser inclusive um problema. Às vezes essa pessoa é desorganizada, na verdade, ou ela tá sobrecarregada. Então, na verdade, pode ter outro problema ali, as pessoas estão achando, dão uma super valorizada, né? Isso, Nesse Fernanda. workload, quando na verdade é só horas gastas que não chegam onde a gente precisa. E quer alguma coisa mais frustrante do que isso? Um dos dados que tem até um monte de dado aqui, depois se vocês quiserem eu posso repetir dados estatísticos. Um dos maiores motivos de burnout é isso mesmo, eu trabalho para nada, porque tudo que eu fiz não foi usado, essas horas todas não trouxeram resultado. Olha, outro retrabalho. E isso é aquilo que a gente fala, né, do burnout coletivo. Nada mais frustrante do que isso. E a saúde vai embora, né. Obrigado, Fernanda, pela participação. Sempre muito bem-vinda. O Tiago Ávila escreveu aqui. Quer falar, Tiagão? Ou quer que eu leia aqui? Você que manda. Vamos lá, ó. Ele escreveu: hoje temos cerca de Nada sem mim. 160 mil colaboradores. Uau! Só da geração Z, 56. É, bastante. Um Hum, terço. Na nossa é. realidade, o desafio é muito maior, pois somos do segmento alimentício e as Opa! plantas fabris não possibilitam o modelo híbrido, né, Sim, pela atividade. Os principais sim. fatores de mudança que fizemos foram relação com a trilha de carreira. A gente já falou disso em algum Falei, momento, podemos retomar, hein, Silvio? Você falei. pode participar dessa aqui. Ah! Olha, Eu e Dora eu nem falamos, acho que sei se podemos fazer Thiago uma pode outra. falar da a empresa dele, mas eu estou aqui imaginando, né, alimentação tem muito trabalho em plantas de produção, né. É. E aí ele É, diz, ó, uma das estratégias, hã, premiação por produtividade, grupos ótimo, focais isso, e mostrar à galera o propósito. isso. Gostei.
Então vamos lá. Gostei muito, Thiago, quando você traz a ideia de carreira. Ah, eu sabia! É JBS. Então a gente vai falar a mesma língua agora, tá? Porque eu fiz um projeto de 1 ano na Germinare, que é a ONG fundada pelo Joesley, e ali é uma escola, que agora já é universidade. Na época tinham 600 crianças, que a partir do ensino fundamental, segunda parte do ensino fundamental, iam para a escola, saíam de lá formados no ensino médio. Agora já tem universidade lá dentro. E por quê? Depois você me ajuda a contar, tá? Tiago, e aí, olha que bacana, e eu até entendo porque a JBS tem tanta gente, porque essa escola é a formação de pessoas integradas à cultura, que já vem conhecendo a prática do negócio muito cedo na carreira, e gente, é uma escola incrível, tá? Que além do currículo normal, formava as crianças, porque entravam lá com 11 anos, em administração do negócio com professores da PUC, eles saíam do terceiro ano, hã, mais ou menos com um conhecimento equivalente ao segundo ano de administração de empresas da PUC. Pronto. E meu papel era administrar a carreira de tudo isso com as empresas, colocar os meninos no estágio, fazer esse link e como que a gente traz o conhecimento de negócio para dentro da escola, etcétera. Olha que trabalho lindo, gente. Tá? Então, Tiago, a gente entende por que que funciona. E a grande percepção que a gente teve, primeiro, é ensinar o negócio para esse pessoal. Eles começavam já a fazer estágio no primeiro ano do ensino médio, nas empresas, e faziam rodízio, e aí eles achavam sua vocação. E aí, com 18 anos, muitos de olha lá, pena que você está sem microfone, Tiago, mas vale um webinar, né, para a gente falar sobre isso. E então, eles a maioria virava um coordenador de loja da Swift ou outra qualquer, com 18 anos de idade. Eles viviam a responsabilidade, eles tinham essa autonomia, e eram treinados, cobrados por isso, avaliados e com muito apoio de dentro da escola. Então as carreiras se multiplicavam, existia oportunidade de trabalho para quem quisesse continuar ali dentro. A cultura da empresa já era trabalhada desde os 11 anos, então faz sentido para eu estar aqui dentro e eu quero continuar. Tá? E mais, eles começam a entender liderança desde muito cedo e o impacto da liderança deles no dia a dia. Então, quando eles têm que trabalhar em loja, que é um horário difícil, não é, offline, né, é offline, tem que estar lá mesmo, ou nas plantas, etcétera, eles estão lá pelo propósito, e muitos pela gratidão pela empresa e pela oportunidade de desenvolvimento. Então é uma história muito bonita. Muitos, porque como eles ficavam lá o tempo inteiro, era integral, muitos saíam, não podiam trabalhar na JBS, porque entravam em faculdades de jornada integral, mas depois voltam. E eu lembro que a fala era assim: "Não importa, nós estamos formando profissionais dedicados, que entendem de negócio, que querem levar tudo isso para o futuro para qualquer empresa". Então, Tiago, obrigada por contar a minha partezinha nessa história. Acho que foi muito legal. Fiz parte um pouquinho disso, Marcelo. E recomendo, hoje já tem a universidade, né, Tiago? E aí eu não sei como é que tá, deve estar incrível esse trabalho todo. Muito bom a participação. Nós estamos rumando para os últimos 10 minutos. Eu vou falar aqui 3, 4 comentários aqui ainda. O Anderson voltou aqui, falou da IA que potencializa, dinamiza. Sem E esses dúvida. 2 temas, né, Sil, IA, É, tem coisa aí pra que a IDE vai que nós vamos fazer juntos sobre isso, sobre esse tema. vamos. Isso vamos deixar Hã, para a próxima, porque tem o lado legal da IA e tem um lado que a gente tem que prestar atenção, que é o lado humano, as pessoas, né? E isso vai ser tema para outro.
E carreira, hein? Vou te chamar para outra aqui, hein? Ó, Vamos falar de já carreira. tô chamando Adoro. já. Pode chamar. Carreira, Vamos falar de IA. carreira. E os muitos modelos que a gente pode pensar de carreira. Legal, aí a Viviane, que legal, escrevi minha filha muitos anos atrás, mas ela não foi selecionada no processo, falando ainda Ah, do que é você e Thiago super falaram aqui. concorrido, gente, Vai é dar muito certo, concorrido. Vivi, ainda, vai dar certo em outra aí, vamos. Vai. E ela tem enorme chance de carreira em vários lugares aí. Do restante, já os últimos 5 comentários, nos agradecendo, adorei o conteúdo, parabéns Silvia, muito bom, Ai, que delícia, ótimo, gente. Que ótimo. delícia. Adoro Eh, trocar essas coisas. Vamos rumar para as despedidas e agradecimentos, Sil? Quer fechar o Sim. tema, e aí depois eu dou o tchau Aí eu final. muito legal. Gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de entrar com um tema meio diferente nesse grupo. É muito gostoso, mas só valida o meu pensamento que todas as áreas de pessoas têm que trabalhar junto, porque uma coisa tem a ver com a outra, e é muito gostoso um perfil de profissional aprender com o outro dentro dessa estrutura. Quero agradecer ao Marcelo, que é o melhor MC, né, que me ajudou a conduzir de um jeito muito leve, muito gostoso, um tema que poderia se tornar mais chato. hã, e assim, gente, e dizer que parceria, ID e comunidade tem sido muito bacana para a gente, de aprendizado mútuo, de trocas bacanas, e que cada vez mais a gente quer explorar, e naquele espírito de inovação, de mexer, produtivamente, positivamente com as empresas, vão trazer coisas que tragam disrupção boa, né, como a gente está construindo essa ideia de como aproveitar melhor a geração Z. É isso, obrigada. Fico à vontade ali na comunidade para entrar em contato, trocar ideia, e ou por meio do Marcelo, e muito obrigada. A Viviane abriu ali, ó, a câmera, participou Opa, bastante, obrigado. obrigada, obrigada, Paulo, Vivi. mais uma vez obrigado, Paulo, pela participação, a todos, né, de forma geral, que os 2 estão aqui. Então, agora eu vou fazer meus agradecimentos a você, Silvia, foi um prazer, primeiro de muitos, Sem dúvida. de vários temas. Também acredito muito nessa integração que a gente falou aqui durante a manhã toda. Muito obrigado, Sil, de verdade, de forma genuína. Obrigada. André, muito obrigado. Já te passo a bola se tiver algum recado final. Agradecer a você, mais um amigo, obrigado. A comunidade, a quem não está na comunidade, né? Nos procure no LinkedIn ali que a gente pode estreitar a conexão. Agradeço a todos os membros da comunidade ou não que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado. E antes de passar para o André, pessoal, terão várias novidades nos próximos dias, meses e, né, André, eu não quero dar spoiler, mas vou te passar essa bomba aí, vou te passar. Mas, gente, muito atento que vai ter muita coisa boa da IDE e da IDE conosco aqui da comunidade. Muita coisa boa, gente. Fiquem atentos aí. Isso aí. Obrigado, Silvia. Obrigado, Marcelo. Mais um para conta. Muito bom, que conteúdo Ei, rico. Muito bom. E pessoal, assim como o Marcelo falou, né, a gente está preparando um calendário bem bacana com os webinários para vocês se inscreverem, para participar, para ter essa troca. Eu acho que, né, o conteúdo que a gente traz e a participação de vocês só enriquece, principalmente, né, a participação por voz é muito mais legal, né, Silvia? A gente gosta dessa nossa, interação humana, né? Isso é muito bacana, pessoal. Então, fiquem de olho no e-mail, a gente vai disparar isso para vocês, essa gravação. Não deixem de seguir, principalmente, né, a IDE e o Marcelo, a comunidade, a Silvia também no LinkedIn, a gente está por lá. Fiquem à vontade para mandar uma mensagem, a gente, né, super interage. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, em nome da IDE, da comunidade RB, muito obrigado pela participação de todos. Silvia, Marcelo, como sempre, é um prazer organizar isso com vocês. E até o próximo. O obrigada, Celso André, abriu a pelo câmera ali, ó. suporte de Oi, Celso. sempre. O Celcinho tá ali também, ó. Tô vendo ele ali, direto de Espanha, hein, que ele tá de férias. Beijo, gente, muito obrigada.